Bom dia, Carol. Pois é, Vera, principalmente depois dessa sessão, dessa reunião aí da CCJ de ontem, com essa inversão de pauta, o início das discussões sobre a reforma da Previdência ficando só para hoje. A gente viu aí as informações da Mariana, são mais de 100 inscritos para discutir esse assunto, que forçadamente vai levar então essa discussão e a possível votação para a semana que vem. Vamos conversar então com dois vice-líderes partidários que estão aqui com a gente, o deputado Bibo Nunes, que é vice-líder do PSL, é do PSL do Rio Grande do Sul, e o deputado Marcelo Nilo, que é vice-líder do PSB e é do PSB da Bahia. Deputado Bibo, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. O que aconteceu ontem, essa aprovação dessa inversão de pauta? Foi de alguma maneira uma desarticulação do governo? Os líderes do governo vinham dizendo, né, que queriam que a discussão começasse ontem, que a votação acontecesse antes da Páscoa. Bem, seria o ideal, sem dúvida alguma. Mas houve a inversão, a maioria quis sem problema algum. E a sua expectativa, então, é começar essa discussão hoje, votar a admissibilidade na semana que vem? Semana que vem, sem problema algum, e tenho certeza, convicção da aprovação para o bem do Brasil. O senhor acha que essa articulação, então, está bem feita? E lá na CCJ, sua expectativa é de uma vitória tranquila, lá, principalmente agora dessa questão da constitucionalidade? Não, vitória tranquila, é evidente que não. Até porque nós do PSL, nós somos parlamentares novos. A nossa imensa maioria são novatos. Então não seria até arrogante minha parte dizer que nós estaríamos tranquilos com a vitória garantida. Nós estamos aprendendo, sem dúvida alguma, mas estamos aprendendo com a melhor das boas intenções e olhando o melhor para o Brasil. Deputado Marcelo Nilo, como é que o senhor faz a leitura dessa reunião da CCJ de ontem, a sua expectativa, primeiro falando dessa questão mesmo, se essa reforma é constitucional ou não, que é o que está em discussão agora na CCJ? Bom dia, Carol, bom dia, deputado Bibo Nunes, bom dia, ouvintes. Na realidade, o governo não é que ele esteja desarticulado, é que os projetos que estão sendo enviados são projetos que não têm interesse para a maioria da população. O projeto da reforma da Previdência privilegia quem ganha muito e maltrata quem ganha pouco. Por exemplo, trabalhador rural, salário mínimo. O idoso baixar de R$ 1.000 para 400, ou seja, é um projeto que não tem o apoio da sociedade. O governo está mal articulado, mas se tivesse projetos bons, podem ter certeza que passaria. Mais uma derrota do governo ontem, 55-5. Então eu diria, ou o governo se articula e manda projetos de interesse da sociedade, ou vai ser derrota em cima de derrota. Eu sei que ser governo nesse momento não é fácil, porque as medidas do governo Bolsonaro são contra a sociedade. Por exemplo, ontem, o salário mínimo, R$ 998, e você não ter ganho real. Os governos passados estavam dando ganhos reais. E agora? Envia e para o próximo ano só teremos o aumento da inflação. Então, são projetos, são medidas que estão contra a sociedade. Por isso que ele está descendo a ladeira. As pesquisas de opinião pública estão mostrando. Deputado Bibo, sobre a reforma da Previdência, nesse sentido que o deputado Marcelo vinha falando, o senhor acha que existem mudanças que podem ser feitas nesse projeto, nessa proposta, para tornar ela mais palatável à população? Sim, sem dúvida alguma. O deputado Marcelo colocou de uma maneira veemente de que as propostas do governo é que não são de acordo com a população. Eu discordo. A Previdência, a base da Previdência diz o seguinte: paga menos quem tem menos, paga mais quem tem mais. Quem não vê que a população, depois da descoberta do genoma, mapeamento genético, todos nós estamos vivendo muito mais. Há 40 anos atrás, uma pessoa de 50 anos era um idoso, não fazia mais nada. Então as pessoas querem continuar só com as suas vantagens, só com as regalias, só com os seus direitos, e esquecem os seus deveres. Nós não queremos, nós estamos pensando no futuro. Nós não queremos simplesmente que o Brasil quebre, vire uma Grécia. As pessoas estão muito egoístas. Tem que pensar no futuro de seus filhos, seus netos, futuro do Brasil. Chega de tanto eu, tanto umbigo. Um bigode não emplaca mais. Nós queremos um Brasil sério. E esse é o problema que a oposição enfrenta, que nós queremos o Brasil melhor, queremos melhores condições de vida e vamos conseguir. Agora, demagogia é muito fácil fazer. E como diz o presidente Bolsonaro, se tivermos que dar cargos em troca de votos, não. Nós queremos uma política séria em prol do Brasil. É isso que nós queremos. Deputado, o senhor acha que essa articulação é um assunto, a maneira de se fazer essa articulação que está em discussão agora? Meu querido deputado Bibo, na realidade a reforma da Previdência, você está maltratando quem ganha praticamente salário mínimo. Talvez poucos saibam o que é um trabalhar rural. Sai de casa às 5h30 da manhã com a enxada nas costas
para ir plantar milho, plantar feijão, e quando voltar, qual é seu sonho? Se aposentar para ver seus netos crescerem. Então essa proposta é uma proposta que penaliza quem está embaixo. Você imagina, um idoso, 70 anos de idade para receber R$1.000, ele reduz para 400 com 60 anos de idade, você vai ter que trabalhar 42 anos para se aposentar no máximo, em média, de 7 a 8 anos. Então, uma reforma que penaliza quem ganha pouco e beneficia quem ganha muito. Por exemplo, essa reforma deveria começar por quem ganha acima de R$30.000. Vamos taxar, vamos colocar os desembargadores, os juízes, os deputados, os coronéis, os ministros, e aí sim, baixaria posteriormente para 15 mil, baixaria para 10. Mas não, estão começando por baixo, maltratando quem ganha um salário mínimo. O servente trabalha de 8 horas da manhã até 18 horas. Vai ter de trabalhar, em média, 44 anos para se aposentar. E no Nordeste a longevidade não é tão grande quanto é no Sul. Então eu acho que essa reforma da Previdência é uma reforma que maltrata principalmente o trabalhador rural, o professor primário, o servente, a empregada doméstica, o empregado doméstico está lá. Por exemplo, tem na reforma dos militares o plano de cargo salário dos militares, vão melhorar os salários de alguns militares. Então, uma reforma que privilegia aqueles que estão com altos salários. Deputado, o deputado Marcelo citou aí a questão do BPC, né, dos idosos com baixa renda, questão do trabalhador rural, que são dois temas que muitos deputados têm falado contra. O senhor acha que nesse assunto existe já algum certo consenso para retirada ou para modificação desse texto? Eu não tenho dúvida de que o texto será modificado com relação ao BPC. Agora, o querido nobre deputado Marcelo, eu penso bem diferente. Quem mais vai ganhar nesta reforma da Previdência são os que ganham menos. São mais de 16 milhões de trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos que vão baixar a sua contribuição. Vão pagar menos, e o senhor sabe disso, deputado. Vai baixar de 8 para 7,5, é uma redução. Depois se fala em BPC com um ganho menor. Eu acredito e vamos modificar o BPC. Mas, num primeiro momento, pessoas com 60, 61, 62, 63, 64 anos ganham nada e começariam a ganhar 400 ou meio salário mínimo. Então, não é tão assim. É muito fácil criticar, porque o que nós precisamos, de fato, é pensar no futuro. E não tem como negar que o Brasil quebra do jeito que está. É simples, é fazer cálculos atuariais. É muito fácil ser oposição e jogar para a torcida. Quem está nos ouvindo aqui, que ganha pouco, simplesmente quando ouve o deputado dizendo não, vai prejudicar quem ganha menos, não é isso. Quem ganha menos paga menos, quem ganha mais vai pagar mais. Quem está reclamando muito dessa reforma são os grandes, são os que mais têm dinheiro. Esses são os que mais vão pagar. Nós, deputados, por exemplo, pagaremos mais. Eu vou pagar mais. Estou disposto a perder, quero dar a minha colaboração para salvar o Brasil. Eu não estou preocupado só em ganhar. Eu acho que eu tenho que ceder. Quem tem mais tem que ceder mesmo. E eu estou aqui para ceder. É isso que as pessoas têm que pensar. Deixar de olhar seu eu. Deputado, só olha a sua árvore. Pense na floresta. Não adianta só adubar sua árvore, deputado. A árvore está bonitinha, está regada. Vamos pensar na floresta no todo, que a floresta está crescendo, todos nós crescemos juntos. E o que nós queremos, nós do governo, queremos o melhor para todos os brasileiros. Acho que alguém aqui está para prejudicar alguém? Nós queremos o melhor para todos. E os que têm mais devem ceder. Agora um detalhe, não é tirando de quem tem mais, é que vai dar para quem tem menos. Não é essa a solução. Nós queremos é levantar e não levantar por baixo. Baixar todos no nível embaixo, não. Queremos que todos cresçam, progridam e após a aprovação da reforma da Previdência, tenho certeza que nós teremos no mínimo 10 anos de desenvolvimento pleno para o Brasil. Eu acredito que a oposição sadia deva, de fato, querer o melhor para todos os brasileiros. Deputado Marcelo Nilo, tem como não fazer nada, não modificar a Previdência ou a situação realmente pede alguma intervenção, alguma mudança? Minha amiga e meu amigo que está me ouvindo, o deputado Bibo, que é um deputado atuante, coloca que vai reduzir do trabalhador. Vai reduzir R$5. Ou seja, de 8 para 7,5 vai reduzir R$5. E ele vai ter que trabalhar até 62 anos, até 65 anos. Ou seja, se ele começar aos 20, ele vai ter que trabalhar 45 anos
para contribuir com a Previdência e se ele se aposentar, se Deus der vida, no máximo, em média, ele chega a 70, 73 anos, ou seja, vai trabalhar 42 anos, em média, para receber 7 anos da Previdência. Deputado Bibo, vamos penalizar aqueles que ganham alto salário. Quem são? Repito, os juízes, os desembargadores, os ministros, os deputados, os coronéis. Você imagine que numa reforma da Previdência, que todos deveriam contribuir, tem lá embutido um plano de cargo de salário dos militares para aumentar o salário dos coronéis, dos majores, dos capitães. Por quê? Porque Bolsonaro é capitão, porque Bolsonaro é militar. Ele não está preocupado com cidadão que ganha salário mínimo. A prova disso é que o aumento do salário mínimo não vai ter ganho real. É um governo da elite. É um governo que quer proteger aqueles que ganham muito. O deputado Bibo, que é, diga-se de passagem, um deputado muito atuante, todos os dias está discussando, defendendo o governo, porque poucos têm coragem de defender, porque eu estou com 100 dias do governo, eu não vi uma única medida do governo Bolsonaro que possa voltar ao crescimento. Eu pergunto a meu querido amigo deputado Biba, diga uma única medida desse governo que melhore a vida do cidadão e da cidadã, que melhore o país para a volta do crescimento. Essa reforma da Previdência, você imagine, 1%, só para concluir meu raciocínio, 1% das pessoas que recebem recurso da Previdência, consome 50% da receita da Previdência. Vamos em cima desse 1%, que com certeza absoluta daria um equilíbrio muito grande na Previdência Social do nosso país. O assunto da reforma da Previdência toma todas as atenções, como a gente pode ver, mas continua, a Câmara continua funcionando normalmente, o plenário continua aí com a pauta a cumprir. A gente vai dar uma olhada agora na matéria para saber o que está na pauta do plenário que pode ser votado ainda essa semana. 2 medidas provisórias estão na pauta do plenário essa semana. Uma regulamenta operações de financiamento para santas casas até o final de 2022. Essa medida complementa outra aprovada no ano passado, que criou uma linha de crédito com recursos do FGTS para socorrer santas casas e os hospitais filantrópicos que passam por dificuldades financeiras. Outra MP que está na pauta de votação é a que trouxe condições que permitiram a venda de 2 empresas controladas pela Eletrobras, a Amazonas Energia e a Companhia Energética de Alagoas, leiloadas em dezembro do ano passado. A medida facilitou o saneamento de contas da Eletrobras, mas sofre críticas de quem é contra privatizações. A MP 855 ela só vem deixar claro que o governo federal agiu, isso já faz pelo menos aí 15 anos, assim, estrangulando as distribuidoras de energia para viabilizar a desestatização delas e a venda para o setor privado. A empresa que arrematou no leilão, ela não assinou o contrato ainda, ela só assina o contrato mediante a aprovação dessa medida provisória, porque é essa medida provisória que estará garantindo as cláusulas existentes no edital de licitação. Daí a importância. Além das medidas provisórias, 3 projetos de lei que estão na pauta merecem destaque. O que cria regras para o lobby no Brasil, o que obriga creches a notificarem o Conselho Tutelar se uma criança faltar mais que 3 dias sem justificativa ou tiver sinais de maus tratos. A nova lei de licitações também pode ser votada. Ela revoga a atual lei e cria um novo marco legal para a União, estados e municípios. É uma lei que já tem 25 anos, ou seja, é uma lei que foi importante, que prestou um bom serviço, mas que já é uma lei que está defasada. Em 25 anos hoje as condições de comunicação são muito mais fáceis e muito mais próximas, e a gente procurou nessa nova lei adequar pontos que eu considero importante. Quem vai ganhar é a administração pública, pagando um menor preço, agilizando mais o processo de licitação e tornando-a também mais transparente. Deputado Bibo, a gente vê aí uma pauta robusta no plenário. O senhor acha que alguma dessas propostas, desses projetos, pode ser de fato votado ou a semana vai ficar por conta da CCJ? A semana é por conta da CCJ, mas eu queria falar ao nobre deputado Marcelo
que ele começou o nosso debate aqui dizendo que quem ganha menos, os mais pobres, pagariam mais. E já mudou, né? Disse que vai reduzir. Disse ele que vai reduzir, o que é importante. Mudou seu pensamento, disse que R$5, mas será mais do que R$5. Agora que o deputado também fala bastante, ele fala em trabalho como se trabalho fosse uma ofensa. Porque vai trabalhar, vai trabalhar. Pô, trabalhar faz bem. Eu trabalho desde os meus 16 anos e não caiu nenhum pedaço. A pessoa vence na vida é com trabalho e com deveres. Chega de tantos direitos. Agora o que fez o governo Bolsonaro, que ele questionou, simplesmente a segurança. Veja a sensação que tem hoje o cidadão brasileiro ao andar na rua. Hoje a polícia é respeitada. Hoje o bandido é menosprezado. Agora em 100 dias, tão rápido assim, não tem como solucionar. Instantâneo, só Toddy e Nescau. Deputado Marcelo, realmente a gente não consegue sair desse assunto da reforma da Previdência, né? Sua avaliação realmente não deve ter votação essa semana? Não, não vai ter não, provavelmente, por causa da comissão. Mas o deputado Bibo, diga-se de passagem, você vê quanto ele é inteligente. Quando eu digo que reduz de 8 para 7,5, é no início. Depois sobe para 8, depois sobe para 8,5, depois sobe para 9, depois sobe para 9,5. Ou seja, é uma coisa que tenta enrolar quem ganha um salário mínimo. Como é enrolar? Baixa no primeiro 0,5%, que dá R$5, aumenta para 65, depois de um certo período vai para 8, para 8,5, para 9, vai terminando eles pagando muito mais do que no início do governo. Ou seja, é um governo que, repito, se o projeto fosse bom para o povo, pode ter certeza que o Bolsonaro não teria caído nas pesquisas. Ele caiu por quê? Porque o povo sentiu que é uma reforma que beneficia aqueles que ganham muito. Então, meu querido Bibo, no início baixa meio, depois sobe 1, sobe 1,5, sobe 2, chega até 10%. Deputado Marcelo Nilo, deputado Bibo Nunes, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. A gente volta então ao estúdio com a Vera.